Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. O nosso conteúdo de hoje, antes de mais nada, é um assunto um pouco polêmico, tá? É um pouco polêmico, sobretudo quando se trata aí da questão da justiça brasileira. Então, diante disso, nosso conteúdo é esfera pública e crenças religiosas. Nada mais é de que a relação entre esfera pública, representado aqui pelo Estado, o Estado brasileiro, e crenças religiosas. Isso significa dizer religião. A relação entre religião e Estado, ok? Então, para isso, eu vou fazer aqui a apresentação de todo um contexto histórico para que vocês consigam compreender de forma clara e específica o que é uma esfera pública e também que vocês consigam entender que essa polêmica que existe hoje entre o Estado e a religião faz parte aí de um contexto e de um momento histórico que ficou conhecido como a laicização, ou seja, a aprovação à lei no início da República, lá em 1889, tá? Onde a igreja vai se separar do Estado. Eu vou explicar para vocês direitinho. Então, nosso conteúdo é esfera pública e crenças religiosas. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês aqui das videoaulas de ensino religioso. Aqui abaixo segue meu e-mail, beleza? Então, lembrando, né, que já é de costume aqui, eu sempre apresentar para vocês, claro, o combinado. Então, nosso principal combinado, para a gente não estar perdendo muito tempo referente a isso, é a realização da atividade. Então, vocês façam a atividade bonitinho. A atividade hoje é bem prática mesmo, bem fácil, bem compreensível. Faça a atividade e envie para o seu professor ou a sua professora de ensino religioso. É através da atividade que o professor vai saber se você está conseguindo compreender o conteúdo, você que está em casa, e ao mesmo tempo se você ali possui algum tipo de dificuldade ou dúvida referente a isso, tá bom? Então, qual é o nosso principal combinado? A realização da atividade, beleza? Então, observem bem aqui o nosso primeiro ponto. Antes de eu falar sobre as esferas públicas e o Estado, eu vou abordar aqui um pouquinho do contexto histórico. A gente sabe que durante toda a história do Brasil, ou seja, anteriormente a 1500, porque muitos acabam confundindo que a história do Brasil começou em 1500, isso não tem nada a ver, até porque os povos nativos originários já existiam aqui no Brasil, ok? Já existia todo esse tipo de relação. Então, diante disso, antes da chegada dos portugueses, já tinha, sim, história no Brasil. Então, observe, durante toda a história do Brasil, retornando, o Brasil foi ali se consolidando como um país, né, como uma região que possuiu e possui até hoje diversas práticas religiosas, diversas religiões por todo o seu território, não é isso? Então, a formação da sociedade brasileira, além das peculiares, ou seja, além daquelas específicas, características sócio, histórico e política, foi alicerçada sobre os pilares de forte presença religiosa, desde a sua origem colonial, inicialmente na perspectiva hegemônica da tradição católica apostólica romana, oficializada pelo Estado, promulgada pela Constituição de 1891. Tá ok? Então, o que é que isso quer dizer, professor? Significa dizer que durante toda a história do Brasil, o Brasil foi marcado por participação de diversas religiões. Então, cada religião, dentro do seu próprio segmento, tem a sua contribuição e a sua relevância para a formação do Brasil. Para a formação do Brasil enquanto país, enquanto Estado único, enquanto nação, ok? Enquanto uma nacionalidade. Então, segundo ponto, a cultura dos povos indígenas é um outro fator pertinente a ser destacado aqui, pois a sua presença em solo brasileiro contribuiu e contribui de forma significativa para a diversidade do país.
Mesmo sofrendo os abalos da colonização, ainda é possível presenciar as manifestações de tais povos nativos, ou seja, de tais povos originários, né, que é os povos indígenas. Então, observem bem, estou falando primeiro sobre as religiões em solo brasileiro. Já apresentei aqui o primeiro ponto sobre a Igreja Católica, né, sua contribuição. Já apresentei aqui sobre a contribuição dos povos indígenas. Agora, por outro lado, com a colonização vieram as práticas africanas, exercendo forte influência na formação identitária, cultural e religiosa, com a introdução de elementos das sociedades, permitindo um sincretismo religioso na construção de uma cultura religiosa afro-brasileira. Então, ó, já apresentei sobre a contribuição dos povos ali, né, do catolicismo, dos povos indígenas, agora de quem? Dos africanos. E, a partir do século XX, com a chegada de protestantes de vertente pentecostal, um novo cenário começou a surgir. Dessa forma, o Brasil logo apresentaria diversas práticas religiosas, como as ligadas aos povos indígenas, africanos e europeus. Então, se algum dia algum professor, até mesmo eu em sala de aula, perguntarem a vocês como se deu o processo de formação da cultura brasileira, vocês já sabem que foi através da contribuição dos povos indígenas, africanos e europeus, especificamente as suas religiões que trouxeram grande contribuição para o Brasil. Beleza? Pronto. Aí agora eu pergunto para vocês. O Brasil, ele é diverso. Ele possui diversas características religiosas. É justo o Estado ou a justiça enaltecer uma determinada religião em compensação, não apresentar uma outra religião? É justo, por exemplo, um determinado Estado, ou se não, a justiça brasileira, enaltecer a cultura católica, a religião católica, e em compensação desmerecer outra religião? Ou se não, o contrário, é justo a justiça brasileira, ou se não, as esferas do Estado brasileiro, né, os espaços voltados aí do povo, do próprio Brasil em si, é justo enaltecer a religião evangélica, ou a religião protestante, ou a religião candomblé, em compensação desmerecer uma outra? Não, não é justo, né? Então, diante disso, vai ocorrer lá em 1889, o processo de laicização. Anteriormente a 1889, o Estado brasileiro tinha a Igreja Católica como a sua religião oficial. Observe bem, antes de 1889, o Estado brasileiro, a justiça brasileira, os espaços políticos, enfim, e todas as esferas voltadas para o Estado em si, tinha como principal religião oficial do Estado a Igreja Católica. Então, era comum a todo tempo a Igreja Católica ter poder dentro do Estado. Era comum a Igreja Católica tomar determinadas decisões dentro do próprio Estado. Ou, se não, ao contrário, o Estado interferir na religião, ou na religião católica, ou a religião interferir dentro das decisões políticas do Estado. Porém, depois, com o fim ali do Império e da monarquia, vai ocorrer um processo de separação. Esse processo de separação vai ficar conhecido como laicização do Estado. A laicização do Estado é a separação do Estado e da Igreja, tornando o Estado independente da Igreja. Observou-se bastante este fenômeno após a implantação da República Portuguesa. Então, a laicização, ela vai ocorrer a partir da implementação, ou seja, da implantação da República. Acaba o Império e entra agora a República. A República vai ocorrer ali a laicização. Então, vejam só, essa imagem representa muito bem. O que antes a religião e o Estado eram unidos, agora vai separar. Olha, o Estado vai ter as suas próprias regras, suas próprias leis. A religião, a Igreja Católica, ou outras que advierem, vai ter suas próprias regras, suas próprias leis. E a religião não pode interferir na escolha do Estado.
e o Estado não pode interferir nas escolhas da religião, ok? Então, vai ocorrer ali um processo de separação entre Estado e religião. Quando o Estado era junto da religião, isso impedia que outras religiões surgissem, já como o Estado a todo tempo pregava, inclusive enaltecia a religião católica, o catolicismo. Quando ocorre a separação, ocorre aí essa independência. Então, a religião católica ela vai ser independente e o Estado vai ser independente. O Estado, durante esse surgimento de religiões, vai ficar totalmente neutro, ok? Então, observe bem. A partir da ideia de laicização, o Estado não permitiria a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria uma ou algumas outras religiões sobre os demais. O Estado laico trata todos os seus cidadãos igualmente, independentemente de sua escolha religiosa, e não deve dar preferência a indivíduos de certa religião, ok? Já que estamos se tratando de um país composto por diversas culturas, é de fato correto que o Estado não privilegie um determinado povo só porque possui uma determinada religião. Pelo contrário, o Estado ele tem que ser neutro, ele tem que atender a todos e a todas, independentemente de sua religião, de sua classe social, da questão financeira, independentemente do seu próprio lugar de fala, tem que atender a todos, sem privilegiar ou enaltecer uns e desmerecer outros. O Estado também deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão, evitando que grupos religiosos exerçam interferência em questões políticas. Então, isso não pode ocorrer. Grupos religiosos que exerçam ali interferência nas escolhas políticas. São duas questões totalmente distintas. Por outro lado, isso não significa dizer que o Estado é ateu. Então, vocês podem estar perguntando, professor, então se a igreja não pode interferir dentro da questão política, então a questão política, ou se não, o Estado, ele é ateu? Não, ele não é ateu. Ele apenas está ali se posicionando de forma neutra, sem desmerecer uma religião, sem valorizar uma outra religião. Ele permanece ali de forma neutra, onde ele tem que atender todos aqueles grupos que estão ali, independentemente de sua religião, ok? Então, a legislação brasileira deixa claro que as esferas públicas do Estado devem manter a neutralidade religiosa, respeitando, assim, as diversas religiões presentes no país. O Brasil é o maior país católico do mundo, com uma estimativa de 126 milhões de fiéis, o que equivale a 65% do país e aproximadamente 12% dos católicos do mundo, dados do IBGE, né, 2013. Por que eu estou trazendo esses dados? Se a gente for analisar o quantitativo, né, o Estado, devido à sua representação, poderia ali enaltecer a religião católica. Porém, se ele fizesse isso, enaltecer a religião católica e desmerecer outras religiões, ele não está pregando o que aquilo está na Constituição, né? Que é liberdade de expressão, onde o Estado tem que atender a todos e a todas, respeitando as suas mais diversas religiões e as religiões presentes no país. Mesmo com a maioria católica, o país é oficialmente um Estado laico, ou seja, um Estado independente, um Estado onde não tem religião, ou seja, adota uma posição neutra no campo religioso, busca imparcialidades nesses assuntos e não apoiando nem discrimina nenhuma religião. Então, ele não apoia e, ao mesmo tempo, não discrimina nenhuma religião. Então, aí essa segunda imagem nós temos, o Estado ele vai para um lado e a igreja vai para o outro. São duas questões totalmente diferentes. E aqui, pessoal, eu trago duas polêmicas para vocês. Eu não falei para vocês que o Estado ele é laico? E as esferas ligado, por exemplo, assim como o tribunal, é uma esfera do Estado, o tribunal, as escolas é uma esfera do Estado, os hospitais é uma esfera do Estado. Então, esses ambientes
atualmente passa por um processo de polêmica e aí de alguns críticos. Por quê? Por quê, professor? Porque alguns tribunais, né, distribuídos aí pelo país, e também algumas escolas ainda acabam ali colocando determinados símbolos de determinadas religiões naqueles espaços. Então, veja só, o caso dos crucifixos em repartições públicas, a gente sabe que o crucifixo, ele é um símbolo religioso ligado à religião católica, não é isso? Então, uma das principais polêmicas em relação à laicidade, ou seja, a separação do Estado, da igreja, porque tem que ocorrer essa separação do Estado brasileiro, é o uso de símbolos religiosos como crucifixo em repartições públicas. E aqui eu trago essa imagem, observe que aqui se trata, né, o STF, Supremo Tribunal Federal, ok? Aqui é uma esfera pública que pertence aí ao povo brasileiro, né, uma forma de fiscalização e tudo mais, no qual temos aqui o símbolo do crucifixo. Automaticamente, por utilizar o símbolo do crucifixo, isso já dá uma ideia de enaltecimento da cultura católica, da religião católica. Em compensação, dá a ideia de que o Estado, ele ainda tem como oficialização a Igreja Católica, sendo como a Igreja oficial a católica, enquanto as outras ficam em segundo plano. Então, diante disso, tem essa polêmica. Haja vista que o povo brasileiro é formado de diferentes religiões. Então, se fosse para colocar sobre o crucifixo, então coloque todos os símbolos de todas as religiões. Entende? É basicamente isso aí. Outra polêmica que existe atualmente, né, é outros pontos em que a laicidade não estaria sendo respeitada. São a frase, Deus seja louvado, imprimida no canto das notas de moeda oficial do país, o real, e a expressão sob proteção de Deus, inserida no preâmbulo da Constituição Federal. Aqui eu trouxe essa imagem, né, de um dinheiro, vocês podem pegar uma nota de R$ 20, vocês vão observar que tem assim, Deus seja louvado. A gente sabe que no Brasil, né, o dinheiro é uma também, pertence aí ao Estado, né, e é uma das repartições públicas, que o Brasil possui diversas religiões, inclusive religiões que não acreditam necessariamente na existência de Deus, mas que Deus enquanto termo, mas acreditam em Oxalá, acreditam em Maomé, são expressões diferentes, ok? Mas que a partir do momento que o Estado oficializa essa frase, né, Deus seja louvado, isso significa que, de alguma maneira ou de outra, o Estado está oficializando de forma subentendida ali a religião católica. Então, o que é que eu quero deixar claro para vocês aqui? Que existe toda uma discussão, toda uma polêmica, que vale a pena vocês pesquisarem aí. Vocês vão colocar assim, ó, a laicização do Estado brasileiro. Então, enquanto teoria, o Estado ele é separado da Igreja, ok? Enquanto teoria. Porém, atualmente a gente ainda consegue perceber em algumas práticas e no próprio viés do nosso cotidiano, algumas ações e atitudes que permitem dizer que o Estado ele ainda não é necessariamente laico. Isso eu estou falando de prática, mas enquanto teoria, sim, existe aí a laicização, a separação entre o Estado e a Igreja. Tá, pessoal? Então, esferas públicas, Estado, crenças religiosas, igreja. Você concorda ou não com a separação da igreja, onde a igreja não interfira na escolha políticas ou jurídicas, ou se não, a questão política ou jurídica não interfira na própria igreja? É comum, por exemplo, até mesmo alguns pastores, alguns padres, diáconos ou diversos representantes religiosos, né, que falam a seguinte questão: aqui, dentro do meu espaço religioso, o Estado não entra, ou seja, políticos não entram. Entram ali enquanto pessoa, mas para fazer, por exemplo, comício dentro da igreja, às vezes não é permitido, porque existe aí esse processo de laicização. O Estado é uma coisa, a religião é outra coisa. Tá, pessoal? E agora o momento da atividade. É apenas uma pergunta simples. Vocês vão produzir uma redação respondendo aí esse seguinte ponto.
De acordo com a aula de hoje, você é a favor ou contra o uso de símbolos de uma determinada religião na esfera pública? Justifique sua resposta. Você vai produzir um texto dizendo se você é a favor ou contra e justificando, claro, que determinados espaços ligados ao Estado tenha símbolos religiosos. Você é a favor ou contra isso? Lembrando que a partir do momento que o espaço religioso ele utiliza esses símbolos, isso permite, tá, que de alguma maneira o Estado está oficializando de forma subentendida aquela determinada religião. Oficializando. O que é oficializar? É automaticamente deixar visível, de forma jurídica, né, de maneira juridicamente falando, oficializar aquela religião como pertencente, como uma identidade do próprio Estado, ok? Então, levem isso em consideração e vocês vão dizer, vocês vão levar em consideração esse ponto, vocês é a favor ou contra, beleza? E aí vocês vão justificar. Vou encerrar a aula de hoje por aqui, que vocês fiquem em paz, não esqueçam de fazer atividade, que não se tenha pressa, mas que não perca tempo. Do mais, uma próxima aula, aguardo vocês lá na próxima aula e uma excelente semana, viu, pessoal? Valeu!